Fala pessoal, e aí? A medida provisória MP do Mal foi revogada? Houve um alvoroço aí no final do dia de ontem, no final de semana, e por causa de alguns áudios que circularam, e o pessoal está dizendo que iria hoje mesmo nas OMs pedir para retornar os direitos que foram suprimidos pela medida provisória 2215, porque ela teria sido revogada pela 13954. Tá? Como é que aconteceu isso aí? Bom, primeiro rolou um áudio de um determinado advogado que, se não me engano, ele é ligado a uma determinada associação, e ele falando que iria estudar o assunto para ver se caberia a repristinação. Tá? E depois começou a rolar alguns áudios, algumas manifestações, texto também, o pessoal dizendo que houve a repristinação, que a MP do mal foi revogada e que o pessoal iria na OM requerer o posto acima, licença especial, os anuênios e tal. Bom, aí eu resolvi dar uma estudada sobre o que é tudo isso, sobre o que significa tudo isso. Bom, primeiro, o que é essa repristinação? Tá? Ela é basicamente assim. Aqui tem esse decreto de 1942 que eu vou mostrar uma coisa aqui dessa lei. Tá? Você tem uma lei 1. Tá? Aí vem a lei 2 e revoga a lei 1. Tá? Digamos que existe uma lei 3 que revoga a lei 2. O que vai acontecer? Nesse caso, pode ser que a lei 1 volte a vigorar. E isso é a repristinação. Certo? Porém, esse decreto aqui, ele diz, aqui no artigo 2º, tá? Não se destinada à vigência temporária, a lei terá vigor até que outra a modifique ou revogue. Certo? Aí, parágrafo 3º, vamos pular lá para ele, que é o que importa. Salvo disposição em contrário, a lei revogada não se restaura por ter a lei revogadora perdido a vigência. O que é isso? Foi o que eu falei lá. A lei 1, é a primeira lei. Aí a lei 2, que é a revogadora, revogou a lei 1. A lei 3 revogou a lei 2, que é a lei revogadora. Isso não quer dizer que automaticamente a lei 1 vai passar a vigorar novamente. Para isso, a lei 3 tem que declarar expressamente que houve essa repristinação, dizendo que a lei 1 voltou a vigorar. Tá? Ué, mas o que acontece se a lei 3 não expressar isso? Bom, se a lei 3 simplesmente revogasse a lei 2, ia ficar no limbo, né? Não ia ter regra para uma determinada situação, mas normalmente não é isso que acontece. A lei 3, se ela revogar a lei 2, ela ou vai expressar a repristinação, vai restaurar expressamente a vigência da lei 1, ou então ela vai fazer o que normalmente a gente vê por aí. Ela estabelece uma nova regra, diferente tanto da lei 1 quanto da lei 2. Tá? É mais ou menos isso aí. Bom, por outro lado, esse lance da repristinação não ser uma coisa automática, eu encontrei uma coisa interessante em relação à medida provisória. Tá? Aqui é só por questão de curiosidade. A medida provisória basicamente é o artigo 62 da Constituição Brasileira. E o texto original é esse aqui. Está riscadinho porque é um texto revogado. Em caso de relevância e urgência, o Presidente da República poderá adotar medidas provisórias com força de lei, devendo submetê-la de imediato ao Congresso Nacional. Estando em recesso, será convocado extraordinariamente para reunir no prazo de 5 dias. As medidas provisórias perderão eficácia desde a edição se não forem convertidas em lei no prazo de 30 dias, a partir da sua publicação, devendo o Congresso Nacional disciplinar relações jurídicas delas decorrentes. Ou seja, um negócio bem sucinto, bem pequenininho. É o que acontecia. Cada 30 dias, ele continuasse aquilo valendo, uma nova medida provisória, substituindo a anterior, que é o que aconteceu com a MP do Mal, que na verdade começou como 2131, depois 2131-1, 2, virou 2188, até virar 2215-10. Se eu não me engano, são 10 ou 11 ao todo. Tá? Uma sequência. Tá? Mas, como a emenda
constitucional, de número 32 de 2001, tá? Esse artigo 62 aqui original morreu e passou a ser um artigo 62 bem grande, cheio de regras, tá? Tem aqui ao todo 12 parágrafos, bem grande aqui, como você dá para ver. Tá? Então ela estabelece vários detalhes. Agora o ponto interessante aqui, tá? É que tem aqui, ó, esse símbolozinho da justiça aqui, ó, na página da Constituição, no site do Planalto. Se a gente clicar aqui, a gente abre uma página do STF, que é essa aqui. E aí ele vem aqui, direto no artigo 62, porque eu cliquei lá referente ao artigo 62, e ele traz aqui anotações do Supremo. Né? Ou seja, são coisas que o Supremo falou que tem que ser assim. O Supremo falou, está falado. É assim que as coisas acontecem? Então tá. Em relação ao artigo 62, ele diz assim: medida provisória não revoga a lei anterior, mas apenas suspende seus efeitos no ordenamento jurídico, em face de seu caráter transitório e precário. Assim, aprovada a medida provisória pela Câmara e pelo Senado, surge a nova lei, a qual terá o efeito de revogar a lei antecedente. Tá? Todavia, caso a medida provisória seja rejeitada, expressa ou tacitamente, o que é isso? O Congresso Nacional falou, não, isso não vale não. Ou então passou, tá? Que o novo artigo 62, inclusive, ele diz isso, vale por 60 dias e pode ser prorrogável por mais 60 dias. E nesse tempo, o Congresso tem que tramitar como se fosse um projeto de lei, inclusive podendo fazer alterações. Tá? Se nesse tempo, né, não acontecer nada, tá? Ou uma rejeição tácita, a primeira lei volta vigente no ordenamento. Ela estava suspensa, a primeira lei vigente no ordenamento, que estava suspensa, volta a ter eficácia. Né? Então, quer dizer, seria uma repristinação. Se for oriunda de medida provisória, ou seja, segundo o STF, desde 2019, com essa decisão aqui deles, parece que acontece imediatamente. Ou seja, se a medida provisória 2215 fosse realmente revogada, voltaria à lei anterior, apesar de estar escrito aqui que elas ficam revogados, aí tem aqui no meio aqui, ó, lei 8237, que é a LRM anterior. Então, parece que sim, né? Parece que é isso aí. Porém, nós devemos questionar, afinal, a medida provisória foi revogada pela 13954? Não. Esse que é o grande engano, tá? Vamos ver o que diz aqui a 13954. Ela realmente fala aqui, altera a lei tal, e no final ela diz assim, ó, revoga dispositivos e anexos da medida provisória. Tá? Ou seja, ela alterou várias leis, 13954 alterou várias leis, mas no caso da medida provisória ela revogou dispositivos e anexos. E a pessoa está interpretando isso aqui como revogou todos os dispositivos e todos os anexos. Ou seja, revogou tudo. É isso que o pessoal está interpretando. Mas não é. Tá? Na verdade, ela revoga alguns. Tá? E o que ela revoga da MP do mal está aqui no artigo 28, inciso. Vamos lá. Artigo 28. Revogam-se, inciso 4. Os seguintes dispositivos da medida provisória. Aí está aqui, listados. Né? Por exemplo, ela revogou a tabela do adicional de habilitação. Tá? Aqui da medida provisória. Vamos lá. E são coisas que já estão aqui. Vamos pegar aqui a tabela do adicional de habilitação. Aquele famoso percentual de outros estudos. Está aqui. Ó. Revogadinha na medida provisória. Por quê? A lei 13954 criou outro. Tá? Que é aquele que a gente já conhece. Em algum lugar. Aqui. Certo? E por que ela faz assim, tá? Eu já ouvi falar, eu não sei, eu não encontrei isso expresso em alguma lei, então
talvez alguma pessoa do meio jurídico possa esclarecer melhor, disse que não se pode alterar uma medida provisória. Tá? Inclusive tem gente até que diz não pode alterar e a partir do momento que revogou um ou outro dispositivo, artigo ou anexo, ela isso soaria como uma alteração, então a lei que fizer isso seria ilegal. Não sei, tá? Isso eu não sei. Mas eu acho que seja a nível de artigos, anexos, incisos e tal. Tanto que a 13954 alterou várias leis, mas no caso da medida provisória ela só revogou algumas coisas. Tá? Mas isso tem que ficar bem claro. Ela não revogou tudo, revogou algumas coisas. E aqui eu puxo para a interpretação gramatical. Se você dissesse assim, revoga os dispositivos, os anexos da medida provisória, eu estaria usando o artigo definido. Isso a gente aprendeu lá na quinta série. Então eu estaria determinando que são aquilo que está contido na medida provisória. Certo? Ou seja, tudo. Tá? Mas a partir do momento que ele colocar um artigo indefinido, uns dispositivos, uns anexos, tá? Então ele está indeterminando, está deixando no ar. Né? Também seria a mesma coisa se usasse alguns dispositivos, alguns anexos. Ou ainda simplesmente omitir. Revoga dispositivos e anexos, como está escrito aqui. Certo? E afinal, quais são, já que não está escrito aqui quais são? Tá, como já mostrei lá no artigo 28, inciso 4. Ou seja, o que foi revogado da medida provisória é só uma parte, não é tudo. Então não revogou a medida provisória inteira, não houve repristinação alguma, a LRM anterior de 1991 não voltou posto acima, não voltou anuênio, não voltou licença especial. Então, quer dizer, o pessoal que está interpretando dessa maneira está cometendo um erro, um equívoco. Tá? Então, vamos deixar a informação certa bem clara. Tá? Não aconteceu. Medida provisória ainda está valendo, a maior parte dela ainda está vigorando. Beleza, pessoal? É isso aí. Valeu, que a verdade seja dita. Até mais.